Começa agora o Podes, o podcast do Espírito Santo, uma realização dos cartórios de protesto. Aqui conversamos com lideranças, empresários e empreendedores e profissionais que contribuem para o desenvolvimento empresarial do nosso estado. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Podes, o podcast do Espírito Santo, uma iniciativa e realização dos cartórios de protesto. E hoje nós vamos falar de um tema que já está mudando a forma como as empresas vendem, operam e tomam as suas decisões. Vamos falar de inteligência artificial nos negócios. Segundo pesquisas recentes, mais de 70% das empresas no mundo já usam a inteligência artificial. E no Brasil esse número cresce também de forma muito rápida, mas ainda com muitos desafios. Para a gente entender um pouco mais desse cenário, está hoje aqui no Podes o Eduardo Barcelos, ele que é especialista em implementação de IA nas empresas. Seja muito bem-vindo, Eduardo, e obrigado por ter aceito aí o nosso convite aqui no Podes. E eu que agradeço, Rubem, muito obrigado, é um prazer estar aqui hoje, né? Vamos falar desse tema do momento, tal da IA, vamos desmitificar um pouquinho sobre isso, né? Vamos falar como que a gente implementa isso dentro das empresas. É um desafio que me parece gigantesco aí, né, Eduardo? Para a gente começar nosso papo aqui, estudos indicam que não dá mais para as empresas ficarem fora da IA, utilizarem a IA. O que de fato mudou nos negócios nesses últimos anos? Perfeito, Rubem. Eu gosto de trazer uma analogia, né? A gente passou por algumas ondas, alguns ciclos, né? Só puxando um paralelo, né? A gente teve um primeiro ciclo ali, né, do computador, né, aquele desktop dentro dos escritórios, isso se tornou uma realidade. Depois a gente teve a questão, né, do ambiente de cloud, computação em nuvem, né, não é tão aparente, mas isso mudou a forma como que a gente trabalha. Internet, depois mobile, talvez a internet foi mais disruptiva nesse sentido, e agora a gente vê a inteligência artificial, né, esse tal de IA. Hortando, né? Exatamente. Então, assim, eu trago um paralelo, né, que a gente já viveu outras ondas tecnológicas, né, talvez o pessoal, o público esteja acompanhando aqui, né, vivenciou mais isso ou um pouco menos, e a gente vem, né, sendo impactado diretamente com a IA, né, a IA, o que não é algo recente, né, o termo IA foi cunhado desde os idos ali de 1950, só que ela foi se desenvolvendo e hoje ela impacta diretamente os negócios, né, hoje muitas vezes ela é uma ferramenta, né, de alavanca de crescimento. Né, então, uma realidade que a gente vem vivenciando cada vez mais, e as empresas muitas vezes, poxa, como que eu implemento isso, né? Procuro muito a gente, como que eu faço para trazer isso, para otimizar meu trabalho, para aumentar minha produtividade, é exatamente aí que a inteligência artificial se insere. Quem fica fora dessa onda de IA vai perder mercado, está ficando para trás. Como é que fica essa situação hoje, Eduardo? Perfeito. Eu não gosto de ser aquela pessoa, né, que toca o trompete ali do medo, do terror, mas assim, sendo o mais direto possível, acredito que sim, né? Eu acredito que a inteligência artificial, né, hoje é uma das principais alavancas que o empreendedor, o empresário pode implementar, né? Obviamente, afastando um pouquinho desse hype, né? Afastando um pouquinho dessa esfuma que muitas vezes as pessoas não entendem muito bem, mas é uma ferramenta, né? Eu sempre gosto de destacar isso, é uma ferramenta, é um meio, não é ao fim, mas que o empreendedor ele pode implementar hoje para olhar sempre para esses ganhos de produtividade. E às vezes parece algo muito distante, poxa, como que eu vou implementar esse tal da IA? Mas às vezes tem rotinas, né, que a gente consegue olhar para dentro da própria empresa, que a gente consegue, às vezes, rotinas muito simples, mas que a gente consegue ter algum nível de ganho quando a gente consegue implementar IA. Então, voltando na pergunta, né, será que vai ficar para trás? Eu acredito que sim, eu acredito que a gente está no momento, né, sempre gosto de brincar, o melhor momento foi ontem, para você botar o pezinho na água, mas não é tarde, eu acho que estamos no momento certo, a gente tem um nível de maturidade agora adequado, né, com relação à tecnologia, então acho que a gente está no momento muito adequado para a gente conseguir, né, implementar a inteligência artificial dentro das empresas. O que até ontem era inovação, hoje me parece que é sobrevivência. Perfeito, exatamente, assim, eu acho que o que eu gosto sempre de trazer é bota o pezinho na água, bota o pezinho na água, testa, experimenta, né, vê com seus próprios olhos ali, porque não adianta a gente, né, muitas vezes a gente vai falando de inteligência artificial e às vezes se conecta, parece que é algo que é muito distante, né, mas quando a gente traz para a nossa realidade e a gente experimenta um pouquinho, a gente vê as possibilidades, né, sobretudo quando a gente fala de IA generativa, mas depois a gente pode entrar um pouquinho nisso. Eu vou pedir exatamente isso para você. Se você tivesse que explicar IA para um empresário tradicional,
por exemplo, do comércio, da indústria. Como que você resumiria isso num termo simples? Perfeito, né? Ou assim, a forma mais simples possível, né? Eu gosto de dividir em dois grandes grupos, né? A gente tem o que eu gosto de chamar de IA tradicional ou IA clássica, né? Que é aquela IA que ela tá dentro de muitos aplicativos, né? Tô fazendo uma analogia no YouTube, ele é aquele algoritmo preditivo no Instagram, né? Porque as pessoas não sabem, né? Poxa, eu fico viciado ali assistindo post, reels, assim, isso é o motor por trás que utiliza de inteligência artificial para recomendar. Então, uma IA preditiva com base em determinado comportamento, ela indica alguma coisa para você. Então, o mecanismo mais simples. E aí, hoje a gente tem, a partir de novembro de 2022, né, a IA generativa, né, que ela foi divulgada ao grande público com o advento ali do ChatGPT. Foi ele que, né, que espalhou essa palavra da inteligência artificial, né? E a generativa, qual que é a grande característica e a grande disrupção? Pela primeira vez a gente consegue conversar com as máquinas, ou seja, em linguagem natural. Eu consigo, através de texto, através de áudio, dar um comando para a máquina, o que antes era restrito, né, a programadores, cientistas de dados, pessoas que tinham que estudar sobre desenvolvimento. Hoje eu consigo fazer em linguagem natural. Por isso que ela hoje é tão disruptiva, né? Porque ela compreende o nosso comando e a partir disso ela gera um resultado para a gente ali. E aí, parece muito simples, muito abstrato, mas a gente traz para dentro dos negócios, né? Hoje você tem uma capacidade muito grande, né, de você trazer certo nível de informação sobre a sua empresa, né, com todo o resguardo, que a gente pode entrar um pouquinho sobre isso, né, com segurança, com governança, mas que você tem, né, um resultado ali, ou seja, um modelo já trazendo todo um resultado que antes, às vezes, você tinha diversos colaboradores pensando, batendo cabeça ali para resolver determinada questão, e aí ela consegue apoiar nesse processo, né? A gente percebe que existe aí uma adoção crescente da IA, né? Mas ainda com uso básico, vamos chamar assim, chatbots, automação. A gente está atrasado nesse trem da história ou a gente está dentro da cadeia de evolução natural aí? Perfeito. Assim, eu vejo que quando a gente fala de IA, né, de inteligência artificial, a primeira interação, né, quando falamos principalmente dessa IA generativa, do ChatGPT, do Claude, do Gemini, as principais ferramentas que a gente tem a mercado hoje, né, ela está muito nessa camada de assistente, que nem você mesmo falou, né, eu vou lá, converso, mando uma mensagem e ele me traz uma resposta a partir daí. Só que a gente hoje vem vendo esse desdobramento, ou seja, além dessa camada de assistente, né, que ela depende do input, né, do comando meu, que a gente chama de prompt, né, uma pergunta, uma interação, né, hoje a gente tem a capacidade de pegar essa mesma tecnologia, exatamente a mesma tecnologia, e colocar em operações, né, que a gente chama de agentes de IA, ou seja, nada mais são do que automações que utilizam inteligência artificial. Então a gente coloca, a grosso modo, um cérebro ali para executar determinada ação que a gente, né, já trouxe o que seria isso, né? Então hoje é nesse momento que a gente vive essa disrupção, né? A gente passa dessa camada de assistente, que eu não acho que está atrasado, eu acho que talvez é o melhor pontapé que a gente pode dar para vislumbrar as possibilidades, para a gente passar para essa segunda camada, que é a camada mais de agentes, ou seja, grosso modo, funcionários digitais, né, cumprindo algum determinado papel. Nando, quais setores que lideram hoje o uso da IA? Perfeito. Hoje, assim, de ofício, eu acho que sempre a tecnologia, né? Todos os setores, né? E aí trazendo até para nossa realidade aqui no Espírito Santo, né? Software house, empresas que têm, em certa medida, o core, né? Tem a tecnologia, ele ou está muito ligado à inovação, geralmente são empresas que tendem, né, a ter um nível de liderança maior, de experimentação, né? Então, quando sai o ChatGPT, já estava experimentando de alguma forma, então tem um movimento, né, de mais liderança. Então, é natural que acho que as empresas de tecnologia tenham esse, né, essa interface primeiro. Mas hoje é uma realidade que ela não está só restrita às empresas de tecnologia, né? Então, hoje, por exemplo, a gente trabalha com muitas empresas aqui, né, que a gente chama ali de camada média, né, em inglês, até estou confundindo o termo em inglês, middle market ali, né, então, ou as grandes empresas também, e empresas de diversos segmentos, porcelanato, empresas, né, de supermercado para navio, indústria, supermercados em geral, rede de supermercado em geral, que implementam IA. Então, assim, não necessariamente você precisa ser uma empresa de tecnologia, né, mas desde que você tenha, né, processos ali muitas vezes repetitivos, né, que você consegue ter esse nível de automação, né, uma empresa já é passiva de utilização de IA. Então, basicamente todas, né? Então, assim, é uma realidade que está aí já difundida. E onde que gera mais impacto, na sua opinião, em atendimento, vendas, marketing, né? Esses são
principais aí que a gente tem, segundo as pesquisas. Mas na prática, onde você vê mais resultado real nas empresas? Perfeito, assim, seja isso tudo. Hoje é que a gente vê mais essa parte de interação, nessa camada de assistente, né, em vendas, assim, eu gosto de dizer, na minha visão, que tudo que envolve o WhatsApp, tudo que envolve texto, possivelmente vai ser automatizado. Não necessariamente, mas pode ser automatizado. Obviamente, as relações humanas não vão ser, né? O vendedor sempre vai ter uma pessoa, por enquanto, sempre vai ser uma pessoa necessária ali. Mas essa camada, né, de vendas, nessa camada de assistente, esse FAQ 2.0, né, dúvidas interativas e tal, isso daí sim é algo que já vem avançando bastante. Mas uma outra frente, eu acho que talvez um pouco mais silenciosa, menos, né, chamativa, é a parte que a gente chama de back-office, ou seja, financeiro, até estendendo um pouco mais o jurídico também. Então são áreas, às vezes, que o empresário, né, ele sabe da importância, né, é o que sustenta também a empresa, às vezes não é o core da empresa, não é o principal, né, mas são áreas que tem muitas coisas, por exemplo, depara, a pessoa está com o sistema aberto, tem uma planilha aberta e às vezes tem vários colaboradores que ficam pegando informação do sistema, colocando para outra, fazendo comparativos, que a IA, ela consegue fazer isso muito bem, melhor que o humano e trazendo uma escala. Então acho que assim, na minha visão, essa parte de back-office tem uma oportunidade muito grande, né? Então, contábil, jurídico, enfim, financeiro, eu acho que talvez está a cerejinha do bolo aí, onde a IA vai disruptar mais, na minha visão. No fim do dia, Eduardo, o que o empresário está querendo saber é onde é que isso vai dar retorno para ele. Perfeito. Onde vai dar retorno mais rápido? Vendas. Se for direto, acho que vendas, assim, quando a gente trabalha muito com implementação de dentro das empresas. E geralmente, assim, onde move o ponteiro mais rápido é vendas, né? Onde, assim, o empresário, ele vê e toma um gosto pela coisa e fala, cara, automatizei eu aumento. Exato. Eu acho que o ponteiro gira muito rápido, né? Então, por exemplo, poxa, eu tenho muita gente entrando em contato comigo, a pessoa, às vezes, faz o que a gente chama de tráfego pago, paga mídia, recebe aquele holofote e aí tem um monte de atendente ali, poxa, resolvendo aqueles chamados ali. Quando você automatiza esse processo ou parte desse processo, o empresário ele já, poxa, aqui tem algo, né, que gera valor, que move ponteiro e que faz sentido. Então, geralmente, assim, é a área que ela é mais chamativa, né, e a área que, naturalmente, todas as empresas dependem, né? Não tem empresa que não vende, né? Agora, um erro comum aí, que pelo menos a gente ouve muito, é que as empresas começam pela tecnologia, né, e não pelo problema em si, né? Você vê isso acontecendo aqui também, no Espírito Santo, no Brasil? Total. Acho que, assim, como toda nova tecnologia, né, ela tem um efeito, né? A gente viveu, fazendo um paralelo, metaverso, coisa que não vingou, né? Então a gente tem um hype muito grande, tem uma aura, uma coisa, poxa, disruptiva e tudo mais, que eu acho bacana, mas muitas vezes não mostra o ponteiro. Não é isso que vai gerar um resultado. Então sempre eu gosto de trazer isso. A IA, tal qual, né, as outras tecnologias, elas são um meio, elas são ferramenta. O comportamento humano vem antes. Por isso que eu sempre falo, talvez o ponto mais importante dentro das empresas é o próprio letramento. Não adianta, às vezes, eu entrar numa empresa, falar de inteligência artificial, se a pessoa não tem um letramento digital, poxa, nunca abriu um computador, isso é uma realidade, né? Olhando para o espectro do nosso Brasil, dos interiores aí. Então, assim, a IA, ela é só a cerejinha do bolo, é algo que impacta muito, né? Mas eu acho que tem muita coisa prévia, a cultura, o entendimento das possibilidades, de onde a gente consegue encaixar isso, né? Então, tudo isso eu acho que é muito importante e vem antes da própria tecnologia em si. Me parece que também é necessário detectar o problema, né? E aonde você vai aplicar a IA, não é isso? Exatamente, assim, eu acho que a IA, se ela não está correlacionada a um problema, se ela não está correlacionada a um indicador, né, que o empresário está olhando, poxa, eu quero aumentar minhas vendas, né? Sendo direto aqui, eu quero aumentar minhas vendas. Cara, a IA consegue impactar isso? Se ela consegue, talvez valha a pena se implementar, né? O custo-benefício pode valer a pena, mas às vezes não faz sentido. Às vezes não faz sentido, então é isso, você tem que ter uma dor primeiro, né, algo relevante ali, e a partir disso você pensar nas possibilidades. Pode ser que seja inteligência artificial, como pode ser que seja outra ferramenta. Então, né, sempre comece com uma dor e a partir dessa dor, né, olhe para as possibilidades e a inteligência artificial possivelmente pode ajudar, sim. Porque muitas das vezes o empresário vai lá e compra uma ferramenta caríssima, né, compra lá um Boeing 747, né, para levar 3 pessoas. Perfeito. Né? Não consegue equalizar o que ele tem de fato com a necessidade, ou
o que pode suprir aquela necessidade. Perfeito, assim, eu gosto de fazer uma outra analogia, mas é exatamente isso, assim, eu gosto de falar o seguinte, é você ter uma bazuca para matar formiga, né, eu acho que, assim, obviamente você tem que sempre ponderar, eu acho valoroso, obviamente, um empresário que ele tá atento, né, à inovação, que ele tá atento às novas tecnologias, porque tem aquele ditado, né, quem chega primeiro bebe água limpa, mas nem sempre, obviamente, assim, por exemplo, a inteligência artificial hoje, ela já está num nível de maturidade muito bom. Então, às vezes, as pessoas que entraram em 2023, começaram a testar, era algo mais ruidoso, não era algo que gerava tanto valor, era uma camada, que nem eu falei, muito mais de assistente. Hoje, a tecnologia avançou bastante. Então, hoje, está num momento muito bom para realmente o empresário olhar com aquilo com mais atenção. Cara, como que eu consigo mover o ponteiro disso daqui? E como que eu consigo dosar? Porque tem muita coisa que acaba sendo muito cara, né? Então, tem que ponderar, né? Pegar essa bazuca para matar formiga, eu acho que não faz sentido, né? E com as ferramentas que a gente tem hoje, pequenas e médias empresas, elas também já conseguem pensar no uso de IA, Total. né? E isso já é uma realidade? Total, eu acho que assim, IA talvez foi uma das tecnologias vencendo, né? Uma das tecnologias mais democráticas. Inclusive, assim, um ponto que eu vislumbro muito hoje, né? Visualizo muito isso hoje, é que as pequenas e médias, às vezes, podem se utilizar da inteligência artificial como uma vantagem competitiva. Então, realmente, ela é muito mais democrática do que outras tecnologias, né? Tem um grande estudioso ali chamado Peter Diamandis, né? Que ele sempre fala que a tecnologia, ela surge, geralmente ela é cara, inacessível, né? Tem um custo alto, ela demora a ter esse efeito de distribuição. E com a IA, a gente vem vendo que, assim, obviamente ela começou cara, mas o custo caiu consideravelmente, né? O custo de distribuição, o custo de utilização, a evolução da própria tecnologia em si. Então isso facilita, né? Isso dá um nível de democratização maior. Então é algo que ela é muito mais acessível para o pequeno e médio também. E muitas vezes, que nem eu falei, que eu acho que é algo que pode se tornar uma alavanca até para um crescimento. Por isso os grandes fundos, né, trazendo um paralelo, os fundos de investimento, muitas vezes eles olham para as pequenas empresas que utilizam IA para fazer algo ali relevante. Por quê? Porque ela sabe que às vezes essa empresa pode ser 10 vezes mais produtiva quando ela implementa IA desde a sua concepção ali. Então a gente hoje vive um momento até interessante, na minha visão, assim, mercadológico, que às vezes o pequeno ele consegue ter uma vantagem até maior do que o grande, que demora mais a adotar, tem um nível de governança maior, né? Enfim, acaba tendo menos maleabilidade ali para a implementação. Você pode dar um exemplo aí simples, Eduardo, para a gente, de como a automação de atendimento ou geração de conteúdo que já tragam aí resultados rápidos e práticos? Perfeito. Assim, a dica mais básica, assim, até fugindo, né? Mas a dica mais básica que eu sempre dou, assim, é hoje você consegue pegar o próprio ChatGPT, né? E utilizar ele, desculpa, né, o palavreado, mas como estagiário, nada contra estagiários, eu já fui estagiário, mas é só uma analogia, né? Que é o estagiário ali dentro de uma companhia, né? É uma ferramenta que você vai utilizar ali para cumprir, por exemplo, produção de conteúdo, né? Eu tenho a frente de marketing, preciso cumprir, fazer um conteúdo. Hoje você consegue ir no ChatGPT, desde que você traga o contexto, traga a informação, dê um bom comando, você vai ter materiais tendem a ser muito bons, né? Então tende a suprir essa camada, né, operacional muito grande. Mas assim, esse eu vejo como o primeiro valor, é utilizar a IA como estagiário dentro da própria empresa, né? Analogia. E a outra frente, talvez na minha visão até mais relevante, é você pegar essas ferramentas como o próprio ChatGPT e utilizá-la como um mentor. E a analogia até que eu faço é que a inteligência artificial, na minha visão, deveria se chamar até inteligência expandida. Porque a pessoa que detém o conhecimento sobre algo, né? Por exemplo, poxa, eu tenho uma empresa aqui, exemplo, de porcelanato, eu entendo muito sobre isso. Cara, é uma pessoa que tem aquele conhecimento profundo, então ela entende muito bem as dores de mercado, ela entende muito bem do cliente. Então essa pessoa que ela tem essa cultura, né, essa profundidade, ela tende a ser a melhor que vai estar aí, né, nessa analogia que eu estou utilizando como o mentor. E o que é isso, né? Você compartilhar o contexto da sua empresa que você está vivendo hoje, como eu consigo, né, tomar boas decisões, né? Então nesse conceito de inteligência expandida, PIA, obviamente nunca tome nada da IA como verdade, né? O crivo é sempre nosso, a responsabilidade é sempre nossa, mas pela primeira vez na história, né, eu gosto de brincar como se fosse uma lâmpada mágica. Você esfrega e ela consegue te apoiar em qualquer processo. E realmente é isso, né, quando a gente utiliza IA. Então, assim, quem sabe usufruir disso, né, eu gosto de trazer sempre, né, que a pessoa, muitas vezes a gente sempre tem preconceito, poxa, a pessoa mais velha, talvez pejorativo, mais idosa e tal, só que são as pessoas que tendem a fazer o melhor uso. Por quê? Porque ela tem profundidade,
ela sabe se comunicar, ela sabe pedir, ela sabe instruir, então são as pessoas que conseguem fazer o melhor uso da IA. Tem a qualidade suficiente para entender o Perfeito, exatamente, porque eu gosto de falar que a IA é como se fosse uma Ferrari, né? Mas na mão de um piloto ruim, não vai para frente. Agora, na mão da pessoa que detém o conhecimento, que tem profundidade, ela consegue utilizar aquilo, realmente vira uma máquina, né? Você consegue extrair muito mais valor sobre aquilo. Então, olhando assim para as empresas em geral, a dica que eu dou é sempre começa como estagiário, né? Começa pedindo algumas atividades, né? Faz essa verificação da qualidade daquilo, né? Vai inteirando, vai, né, trocando ali com a inteligência artificial e depois testa um pouquinho como mentor, né? Nesse sentido de apoiar para tomar boas decisões, né? Fazer, por exemplo, às vezes eu estou num processo de vendas, eu faço contrapontos, né, no meu processo de vendas. Poxa, o que esse cliente aqui, em potencial, ele pode, né, trazer de contra-razões, de contrapontos ali, que eu posso endereçar. A IA apoia nesse papel e faz isso muito bem. Então, né, tem diversos âmbitos, né, que a gente pode, né, plugar isso para dentro do nosso negócio. Eduardo, existe um medo meio que generalizado aí de mercado de substituição de empregos pela IA. Mas dados mostram aí que a IA tende mais a transformar as funções, né, do que eliminar postos. Perfeito. Né? Você concorda com isso? Você acha que isso vem acontecendo de fato? Ou esse receio é necessário? Total, assim, eu concordo com isso, eu acredito que, fazendo um paralelo novamente, todas as tecnologias, elas mudam o mercado, elas mudam as profissões, né? Então, deixa você pegar na era industrial, no início da indústria, a gente tem essa remodelagem, né, dos papéis, a pessoa, o homem, a sociedade vivia muito mais no campo, hoje nas cidades, então toda a tecnologia, de certa medida, ela vai impactar as áreas, né, como um todo, né. Então, assim, eu acho que eu não vou mentir aqui e falar que não vai impactar. Algumas profissões sim, né, profissões muitas vezes repetitivas, né, a gente sempre imaginou que a IA viria num formato de robôs, né, mas no final das contas ela veio muito cumprindo o papel do colarinho branco, né? Atividades cognitivas, jurídicas, contábeis, então, algo que muitas vezes as pessoas não imaginavam no passado. Então, eu acho que sim, ela vai mudar, não acho que necessariamente, né, vai acabar, assim, totalmente com os empregos, acredito que muitos novos vão surgir, né? Eu empreendo na área, eu tenho uma empresa que implementa IA dentro das empresas, ou seja, quando no passado eu imaginaria esse tipo de profissão, então, algo relativamente muito novo. Mas o que eu vejo, né? Eu vejo numa forma geral, é muito difícil a IA ela substituir uma profissão como um todo. Por quê? Vou fazer um paralelo aqui. Quando a gente olha para as empresas, para alguma função específica, uma pessoa geralmente tem 6, 7, 8, 10 atribuições, um gestor, né? Acabam muitas atribuições, muitos liderados ali, então tem diversas funções ali dentro. Na minha visão, a IA ela é muito boa em tasks, ou seja, o que são tasks? Tarefas. Ela é boa em alguma tarefa específica. Então, eventualmente, algum processo dentro de uma empresa, né, que você é repetitivo, é moroso, ele requer análise de documentos, às vezes a IA para essa tarefa específica, ela pode sim substituir. Mas dificilmente, fazendo analogia com o advogado, para algumas tarefas sim, ela vai implementar, ela vai, né, trazer produtividade, mas substituir o advogado não vai, por completo, porque ele tem de ofício várias atribuições, isso em diversas áreas, então não é o que vai, né, vai impactar. As pessoas devem estar olhando, devem estar implementando, na minha visão, né, mas assim, eu acho que não é tal qual a gente vê O estagiário? talvez, né, eu acho que cada vez mais, assim, para os novos entrantes no mercado, eu acho que a situação é um pouco mais complexa, né? Uhum. Eu queria perguntar para você assim, existe um risco de se investir você está trabalhando com empresas no dia a dia. Existe algum risco de se fazer esse investimento? O que normalmente dá errado? Perfeito, perfeito. Assim, eu acho que tal qual a IA vem exponencializando, vem crescendo, tem uma outra área que na minha visão anda junto, né, que é cibersegurança, né, segurança de dados, das informações. Então, assim, às vezes a gente não vê muito isso, a gente vê muito, poxa, implementação da IA. Mas sempre quando a gente está num processo de implementação de IA, né, principalmente em grandes empresas ali, a gente tem que ter um rigor muito grande, porque a base de qualquer IA são os dados, né, são o contexto, a informação, são os documentos. Então sempre assim, cabe um resguardo muito grande. Poxa, eu estou utilizando uma Ferrari aqui, uma ferramenta muito potente, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter um resguardo muito grande para onde esses dados estão transitando, né, talvez ao ponto, né, mais importante de quando a gente está utilizando, né, implementando a inteligência artificial dentro das empresas.
Dica simples, quando a gente utiliza o ChatGPT, né, o Gemini, essas ferramentas gratuitas, a maior parte das pessoas não lê, tá? Um momento eu parei para poder ler isso, né? A política da OpenAI, que é a empresa por trás do ChatGPT, fala, se você utiliza a versão gratuita, você pode estar treinando o próximo modelo. Exemplo, a gente tem o último modelo, né, sopa de letrinhas, é o GPT 5.5, todo dia sai um modelo novo. Então você está utilizando a versão gratuita, pode ser que as informações que você está adicionando ali esteja treinando o próximo modelo. Como se resguardar disso? Infelizmente ou felizmente você tem que pagar para ter o modelo pago, porque no modelo pago você pode, né, você não está necessariamente compartilhando as informações. Então são pontos, eu acho que de atenção que a gente tem que observar as letrinhas miúdas ali, né, quando a gente vai utilizar IA ou qualquer outra ferramenta, né? Uhum. Voltando também nessa questão do seu dia a dia de trabalho, quanto tempo em média aí leva uma empresa para perceber resultados concretos utilizando a IA? Perfeito, assim, quando a gente, que nem eu falei antes, né, quando a gente olha para o comercial, né, ele tende a ser um processo mais rápido, né, mas eu acho que depende muito do porte da empresa, né, quando a gente está implementando IA para atividades, né, adjacentes, né, no que não é o core dela, a gente tende a demorar um pouquinho mais para ver isso. Quando a gente implementa a IA realmente onde move o ponteiro da empresa, a gente tende a ver, né, ganhos mais rápidos. E principalmente quando a gente implementa, né, essas automações inteligentes, né, eu acho que é aí que está um nível de maturidade maior, porque né, que nem eu falei, a gente começa com essa camada de assistente e depois a gente as empresas acabam evoluindo para a parte, né, de agentes de IA, né, então criar essas automações que utilizam IA. E aí geralmente, né, são 2, 3, 4 meses ali para colher o resultado em cima desse investimento, né. Mas assim, a experiência própria, né, toda empresa que implementa IA, ela cada vez mais implementa mais ainda. Eu acho que é um caminho sem volta, tá? Sempre vai seguir em frente aí. Mas por outro viés aí, a IA já influencia também em decisões estratégicas dessas empresas? Você observa isso no dia a dia? Eu acho que não é algo muito dito, tá? Na prática, assim, as pessoas muitas vezes, tanto nível de colaborador como nível de gestão, às vezes eu sinto um pouco de tabu, mas o que eu já percebi, né? Muitas vezes eu abrindo, conversando com gestores, pessoas, né, influentes ali que tocam a empresa ali, muitas vezes ela vai lá e depois ela, no segundo momento acaba abrindo, olha, poxa, olha o que eu tô fazendo aqui, olha os insights que a IA tá me dando. Então é algo que às vezes quando a gente olha na superficialidade, a gente não vê tanto, mas quando a gente aprofunda, eu acho que já é algo que impacta em muito a realidade das empresas, principalmente no âmbito do indivíduo, né, o gestor, o CEO de uma empresa ali, que ele está, né, pegando conselhos com a IA, que ele está tendo essa interação ali com a IA, trocando com a IA. Então, que nem a analogia que eu falei, né, de utilizar a IA como mentor, acho que isso na prática já vem acontecendo bastante, mas não é algo muito dito, tá? Mas pode trazer riscos também. Total, assim, eu acho que, como qualquer ferramenta, a responsabilidade é sempre nossa, né? Eu acho que a gente nunca pode tomar algo que a IA dá ali pra gente como uma verdade absoluta. É assim, sempre da nossa responsabilidade que eu falo dar esse double check. Eu preciso checar o que a IA tá me dando. Porque, por exemplo, já teve case, eu posso falar que isso é algo notório, né? Uma grande consultoria, foi lá, né, os colaboradores ali fizeram um processo com uma outra grande empresa, e aí quando saiu aquele negócio, né, do ChatGPT, já viu? Sim. A sua resposta aqui abaixo. E a pessoa foi lá e juntou dentro de um papel importante ali e entregou como, né, entregável para aquela empresa que contratou ela. Então, olha aí como que isso pega mal, né? Eu acho que isso é o simples, né? Isso acontece bastante, né? Outro ponto, né? Às vezes o aluno ali olhando para o âmbito de faculdade, poxa, tô mandando bem pra caramba, tô fazendo meus trabalhos, mas revisando, né, o que a IA tá trazendo pra você, às vezes tá trazendo um monte de lixo, né? É importante, né? Então isso acontece bastante. Eu estava pensando aqui também na questão da segurança, né? Da segurança jurídica, inclusive. Aqui no Brasil a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados que atua em relação a essa questão de dados sensíveis, né? As empresas estão preparadas aí para usar a inteligência artificial e ao mesmo tempo fazer essa proteção, proporcionar essa proteção? Sendo direto, eu acho que não. Eu acho que, assim, É uma discussão que tem que ser feita. é uma discussão que tem que ser feita, é algo que a nível, né, de gestão tem que ser trazido isso, né, que nem eu falei, eu acho muito positivo, né,
a gente ter o advento da tecnologia, a gente ter o regulador, né? Você falou do próprio Brasil, né? A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, na Europa tem a GDPR, que, né, que a gente espalhou muito nessa lei. Então, eu acho muito importante, né? Porque senão pode virar terra de ninguém. Exato. Né? Quando a gente não tem um regulador ali acompanhando, obviamente a tecnologia ela vai na frente, é difícil, né? O regulador tá 100% no mesmo passo, mas ele precisa entender quais são as diretrizes. Tal qual o gestor também precisa olhar e entender, cara, até onde isso gera valor e aonde pode se tornar um risco. Isso tem que ser sempre ponderado, porque a IA, né, ela também não é só mil maravilhas, ela aumenta a produtividade, ela muitas vezes mexe o conteúdo da receita da empresa, ela pode apanhar diversas frentes, mas ela traz o risco, né, dos dados, né, o que eu estou compartilhando, né, e aí tem N formas a gente, de certa medida, precaver em relação a isso. Por exemplo, a gente hoje, né, consegue rodar modelos de IA localmente. Ou seja, o que é localmente? Às vezes a pessoa tem uma máquina, e quando a gente fala máquina, muitas vezes a gente lembra de data center. Não, esses computadores pequenos, potentes, né, obviamente tem um investimento ali, mas que você consegue rodar modelos locais. Por quê? Porque aí você resguarda 100% daquela informação não está sendo, né, Fica restrito. é restrita. Você, né, evita, de alguma medida, aquela informação vazar, aquele dado vazar. Então, são formas que as empresas hoje, principalmente as médias e grandes empresas, elas olham para a implementação de IA. Pô, bacana, já enxerguei o valor, mas eu preciso trazer isso para dentro da minha infraestrutura, né, para dentro da minha segurança ali. E uma realidade que eu vejo muitas vezes, assim, fazendo também um outro paralelo, que às vezes a gente olha a IA como possível vilã, e ela pode ser nesse sentido, você pode ter esse risco aí e ter grandes problemas, mas ao mesmo tempo, né, a empresa, muitas vezes o colaborador tá lá, não sei se você já viu aqui, Love PDF, para dividir PDF, ou outras ferramentas. E já parou para ler a política de privacidade, você sabe para onde você está compartilhando aquela informação, então assim, eu acho que esse Tá mandando seu documento. então você está mandando seu documento, então acho que esse risco não é restrito só a IA. Hoje no mundo digital conectado, a gente vive em constante risco. Então por isso que eu falei que a IA vem, a inteligência artificial vem, mas a segurança ela tem que vir junto, porque senão naturalmente você pode estar correndo um risco de exposição aí. Na implementação, na implantação de PA nas empresas, né? Quais áreas ou perfis profissionais aí você percebe no seu dia a dia e que mais resistem à adoção dessa tecnologia? Perfeito, assim, o perfil que eu acho que mais resiste geralmente é aquele colaborador, por exemplo, trazendo um paralelo, né? Eu já implementei muita IA de vendas, né? A gente trabalha muito nessa frente de vendas. E aí, minha mãe, né, é uma dentista renomada, muitos anos de profissão. Eu falei, mãe, poxa, a gente poderia automatizar parte do seu atendimento, não 100%, né? Manter o time que tá aqui. Ela falou, não, desse jeito não dá, né? Então, não, eu sempre fiz dessa forma. Então, geralmente é aquela pessoa que ela já cresceu no seu modus operandi, né? Cultura empresarial. Cultura, né? Às vezes tem uma outra cultura, então isso acontece bastante, a gente lida na prática muito com isso, naturalmente eu acho que é cada vez menos, é cada vez mais, como eu falei, essa questão da democratização da IA, ela tende a quebrar um pouco essa barreira, mas a gente vê, né, um empresário raiz, vamos dizer assim, aquele cara, né, que cresceu a empresa em outra realidade, naturalmente é a pessoa que está mais distante hoje desse tipo de tecnologia, né? Agora vamos voltar um pouquinho a conversa aqui para o nosso estado, né? A gente fala muito aqui de desenvolvimento capixaba, considerando aí o perfil econômico aqui do Espírito Santo, né? Que tem uma forte presença de indústria, né? Do comércio exterior de rochas, né? Como que você avalia o nível de adoção da IA aqui no estado? A gente tem tá bem, tá mais ou menos, ou ainda tá muito incipiente? Perfeito, assim, comparativamente, né, com países, né, que estão liderando a tecnologia como os Estados Unidos, naturalmente a gente está um pouco atrás, né, China também, então são os dois países principais que lideram principalmente o desenvolvimento da tecnologia, então é uma realidade que eles já estão um pouco à frente da gente. Mas eu vejo o Espírito Santo como estado de vanguarda na implementação de AI, e você trouxe segmentos exatamente que eu atuo, né, então o segmento industrial, o segmento de rocha, o segmento de comércio exterior, são exatamente parte, né, que formam esse nosso cliente, esses nossos clientes, então são as empresas, né, que elas já estão sim implementando, já viraram a chave e entenderam, cara, isso não é só hype, isso é algo que já impacta, né? E se a gente não entrar, a gente perde competitividade. Ou outra também, se eu não tomar as rédeas, o volante disso, porque a realidade é, o colaborador possivelmente já está usando. Então, se o gestor não traz uma diretriz, se isso não vem de cima para baixo,
vai vir a terra de ninguém. Aí um usa o ChatGPT, usa outro, pode vazar alguma informação. Então já é uma realidade que a gente já vê no estado. Mas assim, eu acho que o nosso estado sim, ele está certo nível na vanguarda da implementação da IA, principalmente nesse ano agora de 26, no final de 25, né? A gente tem uns cases aí que eu posso compartilhar, por exemplo, uma empresa, a TimeNow, uma empresa bem conhecida aqui no estado, no Espírito Santo, né? A TimeNow foi uma empresa que em 23, né, investiu, a gente desenvolveu uma plataforma, né, para eles utilizando a inteligência artificial, né, que a gente chama de gestão do conhecimento interno, ou gestão do conhecimento corporativo, a grosso modo, traduzindo como se fosse um chat GPT corporativo. Então, já deu esse passo em 2023. Então, você vê que algumas empresas, principalmente aqui no estado, já lideram isso. E olha que a TimeNow é uma empresa de engenharia consultiva, né, não é uma empresa de ofício de tecnologia, mas que entendeu esse movimento. E a gente tem outras empresas aqui no estado também fazendo algo bem semelhante. Então, acho que assim, a gente, sim, de forma geral, tá na ponta, mas naturalmente o mato é muito alto para evoluir, tem muita coisa a ser feita também. O empresário capixaba, ele é mais conservador ou ele já, na sua visão aí de mercado, ou ele já está mais aberto à inovação? Perfeito. Assim, eu acho que quando esse empresário ele já utilizou IA no seu dia a dia, tem uma chavinha já muda na cabeça dele, né? Eu posso fazer um paralelo aqui, eu tenho um tio que ele é empresário, né? Tem uma empresa relevante aqui no estado, e é exatamente isso. Velho, é um cara que, não sei dessa negócio de IA, não sei se esse negócio vai pra frente, já teve outras criptomoedas, outras tecnologias assim que eventualmente não vingaram tanto, e ele tinha esse pensamento. A partir do momento que ele começou a usar o ChatGPT, brincando mesmo, né? Que geralmente a gente começa brincando, trocando e tal, e falou, cara, isso daqui dá pra fazer muita coisa. E aí, quando o empresário geralmente tem essa cabeça, né? Pô, você vê ali, você começa a entender suas dores, você começa a ver, né, aplicações reais e você junta os dois mundos ali. Então, o que eu vejo hoje? Por causa dessa democratização, pela facilidade de eu pegar meu celular e conseguir conversar com a IA, né, a gente tem essa adoção um pouco mais rápida na ponta e também, né, nos gestores em geral, no empresariado em geral. Então, eu vejo hoje com bons olhos, principalmente agora, no final de 25, 26, que a tecnologia avançou mais ainda, né? Então eu vejo de forma geral com bons olhos o empresariado capixaba, acho que de forma geral já está bem atento, né, à utilização dessa tecnologia. Eduardo, uma das questões que a gente sempre traz aqui no Pods, e com os nossos entrevistados, são líderes, lideranças, empresários, é a questão da mão de obra. Como é que está a questão da mão de obra hoje para aplicação de IA? Perfeito, assim, eu acho que a gente, assim, falo por mim, né, porque eu atuo exatamente nessa área, mas eu acho que ainda carece, né, de gente qualificada para realmente olhar principalmente para médias e grandes empresas e entender como que eu pego essa tecnologia que é muito potente e junto à estratégia dessa empresa. Porque eu sempre falo, né, que IA descorrelacionada com estratégia, né, com os objetivos da empresa, né, não impacta em nada. Então você tem que entender como que você ter essa visão de negócio atrelado com a tecnologia, onde geralmente move o ponteiro da empresa. Mas assim, eu acho que carece um pouco ainda de pessoas um pouco mais profundas, mais especialistas. Eu entendo que é uma área muito nova, né? Então que as pessoas estão compreendendo um pouco mais, estão estudando um pouco mais, mas eu tenho sempre uma visão de que, né, se a maré sobe, sobem todos os barcos, né? Então eu sou muito otimista em relação a isso, assim, eu vejo com bons olhos concorrência, né, fomentando isso, entendendo as possibilidades. Eu que já estou imerso nessa bolha, às vezes eu tenho que, né, me policiar em relação a isso, porque eu sei das possibilidades. Então, quanto mais gente capacitada, né, que entende realmente disso, eu sei o quanto mais a gente vai conseguir impactar a nossa economia como um todo, né? Então, espero que mais pessoas, né, procurem essa temática, se aprofundem, porque realmente é um mercado muito quente, de muitas oportunidades. E tem mecanismos para essa capacitação? Está acontecendo essa capacitação? Como é que você está vendo isso? Perfeito. Hoje, assim, volta para o aspecto humano, assim, eu acho que hoje a gente tem uma democratização, mas uma dissipação muito grande, né, da informação, né? Eu acho que o principal ponto nosso é você ser curioso, né? Então, realmente ir atrás. Porque, exemplo, você pode pesquisar no próprio ChatGPT. Ele vai te trazer a resposta ali, né? Poxa, como que eu posso... Eu todo dia, por exemplo, eu estou no setor de rocha, que é um setor que eu não conhecia. E eu preciso conversar com um empresário de rocha. O que eu faço antes da reunião, né? Eu me preparo, obviamente. Mas eu vou lá e pergunto pro ChatGPT, me explique como um adolescente de 12 anos aqui, o setor de rocha, me traga os principais pontos, né? Vá no cerne da questão. Eu preciso entender isso rápido. Então, a própria IA me apoiando, né, nesse processo. E você pode pedir para ela criar, né, um planejamento de estudos e tal. Então, hoje, assim,
hoje eu não vejo só um único caminho. Por exemplo, a gente no próprio YouTube existe muito conteúdo, né? Mas eu acho que a pessoa ser curiosa e utilizar a própria ferramenta, o próprio ChatGPT, né? Quem dera tivesse me patrocinando aqui, o próprio Claude, Gemini, enfim, tem diversas ferramentas, mas elas são muito potentes para o próprio aprendizado. Então, acho que assim, é ser curioso e ir atrás, porque é realmente na prática. É muito testando, errando, aprendendo que você vai se desenvolver na utilização de IA. E é simples, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, não. O nosso mote aqui no Pods é desenvolvimento capixaba, né? A IA, ela pode contribuir diretamente para isso, para o desenvolvimento do Estado? Com certeza. E de que forma isso se daria? Com certeza, assim, é que nem eu falei, né? Eu acho que nunca antes a gente teve essa tecnologia tão impactante, né? E quando a gente olha para nossa matriz, que nem você mesmo trouxe, né? A gente olha para comércio exterior, a gente de ofício, né? Um dos maiores produtores de café. Então a gente tem uma potencialidade muito grande, né? E a IA, ela apoia em todos esses processos, sobretudo esses processos de escritório, né? Toda empresa, naturalmente, desde pequena, médio, grande porte, você tem muitas atividades, essas atividades repetitivas, essas atividades de análise de documentos. Então, tudo isso a IA ela consegue apoiar. Então, eu tenho certeza, né, se o empresariado cada vez mais, né, olhar para isso, entender isso, né, e a gente já vem nesse movimento, mas, assim, democratizando isso ao máximo, eu tenho certeza que o Espírito Santo pode se tornar uma potência ainda maior, né. Já somos um dos estados, né, proporcionalmente ali com uma economia mais estruturada, organizada, né, com os bons índices de crescimento, e eu acho que a IA ela pode ser o tubo disso, pode apoiar isso, né, e espero que o governo, enfim, os empresários olhem para isso e realmente entendam como uma possibilidade, uma alavanca de crescimento da nossa economia local, né? Perfeito. Se você tivesse que dar um conselho, um único conselho para um empresário que quer começar agora a utilizar IA, qual seria? Perfeito. Bota o pezinho na água, testa, experimenta. Eu acho que a gente pode falar 10 horas aqui sobre inteligência artificial, mas se a pessoa, né, não experimentar, eu acho que é difícil ela ter esse dimensionamento das possibilidades. Então, forma mais simples, abre o seu computador, abre a ferramenta, né, de sua preferência, testa, né, dá um comando ali, vai vendo as possibilidades. Eu acho que não tem forma melhor de abrir a cabeça, né, para poder utilizar a inteligência artificial. Agora vamos falar um pouquinho de você, quer dizer, você saiu do direito, né, da área do direito. Exatamente. E hoje atua com tecnologia, né? Como é que aconteceu essa mudança de chave aí, tá? Eu, assim, voltando um pouco no tempo, né, a gente chega um momento, né, sempre minha família falou, você vai fazer engenharia, medicina ou direito? Eu falei, putz, não gosto de sangue, não sou bom na matemática, o que sobrou o direito, né? Então eu acabei fazendo direito, né, na Federal aqui do Espírito Santo, na UFES, mas desde a metade da faculdade eu já tinha aquele viés ali um pouco empreendedor, algo que me incomodava. Cara, eu acho que, né, sempre tive isso que me movia. E aí, desde a faculdade, tive a oportunidade de trabalhar com empresas de tecnologia, trabalhei com startup, sempre na parte jurídica ali da startup. Então, naturalmente, eu fui transicionando, né? Então, fui transicionando da área do direito, né? Fundei uma software house, depois, hoje somos 100% focados na atuação de inteligência artificial. Então, assim, eu consegui pegar isso, né? A tecnologia, consegui unir. Hoje eu vejo a disrupção, né, do direito, né? O tamanho do mercado jurídico que a gente tem, quanto que a IA pode impactar isso e já está impactando. Então foi um pouquinho disso, né? Fui pisando, entrando na tecnologia e quando veio o IA, falei, cara, eu acho que esse daqui é a grande oportunidade. É aí que eu embarquei. Exatamente. E é isso aí. E chegamos ao fim de mais um episódio do Pods, o podcast do Espírito Santo, uma iniciativa e realização dos cartórios de protesto. Hoje conhecemos um pouco mais aí de como a inteligência artificial já está transformando os negócios, o que significa para o futuro das empresas capixabas. Obrigado, Eduardo, pela sua participação aqui, por ter aceito o nosso convite e pelas informações aí tão relevantes repassadas para quem acompanha a gente aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado, pessoal. E obrigado a você que nos acompanhou até agora. Até o próximo episódio. Esse foi mais um episódio do Pods, o podcast do Espírito Santo, um projeto dos cartórios de protesto. Até o próximo episódio.